Nós vamos. Boa noite, então, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos usar uma metodologia um pouco diferente hoje. Nós vamos estar estudando, o material foi impresso e cada um está com ele na sua mão. E a gente vai começar, então, entendendo essa primeira lição que traz o nome de classificar catecúmenos e profissão de fé. Duas palavras aí que de repente não sejam tão novas para muitos, mas que pode ser para alguns diferente, estranha, e a gente vai começar então por essa expressão classe de catecúmenos. Classe de catecúmenos é uma expressão adotada pela igreja para designar um grupo de principiantes da vida cristã que se reúne para estudar a palavra de Deus com vistas à pública profissão de fé. Então, refere-se a alguém que está começando a instruir-se nos ensinamentos e nos princípios bíblicos, a fim de que sejam preparados para estarem professando a sua fé. E a gente vai ver o que é professar a fé. No começo da evangelização, ali no livro de Atos capítulo 5, versículo 14, diz que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. O trabalho missionário posterior, inclusive nas fases das grandes perseguições, vão produzir também numerosas conversões. E nesses períodos, eles então criaram esse grupo que pudesse estar estudando a palavra de Deus, para que pudesse estar sendo instruído com respeito às doutrinas básicas da fé cristã, para que eles pudessem então se ingressar na igreja. No último parágrafo, já na página número 10, primeiro parágrafo, no último parágrafo do ponto 1 da classe de catecúmenos, passou a primeira página para a segunda, que é a página número 10, nós vamos ver o seguinte: todavia, sua finalidade continua a mesma, dar a todos os que desejam unir-se formalmente à igreja, mediante profissão de fé e instruções básicas sobre a Bíblia, as doutrinas e a vida cristã, ajudando-os assim a compreender o sentido do passo que vão dar, a se equiparem para melhor servir a igreja, bem como a estarem preparados para responder a todos aqueles que lhes perguntarem a razão da esperança que há neles. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: nós devemos estar preparados para responder a todos que nos pedirem a razão da nossa fé. Então, esse estudo da pública profissão de fé, essa classe chamada classe de catecúmenos, ou seja, a classe dos novatos, ela tem a finalidade de estar instruindo com respeito às doutrinas básicas da fé cristã, para que nós possamos responder àqueles familiares, amigos, parentes e até outras pessoas descrentes que nos cercam, que vêm anos a conhecer sobre a nossa fé. O que realmente nós cremos, por que nós estamos nessa igreja, E igreja é essa aí, presbiteriana, que o povo custa a falar o nome, tirar uma nota, pedir uma nota do material que eu comprei, e aí a pessoa, como é mesmo que fala esse nome aí? Aí eu falei, presbiteriana. Então eu escrevi certo. Entendido isso aí, irmãos? Ô, irmão, pega a minha, por favor, irmão. Ele está vendo, obedece, eu tenho que lavar lá. Vou meter medo, senhor. Não vai demais. Migazinho. Pronto, esse aqui é para você sentar. Esse aqui é para você sentar. Tá desse papel aqui? Olha o seu papel aqui. Vai, rapaz. Então, vamos lá então, Essa primeira parte aí nos mostra aquilo que é a classe de catecúmenos, entendeu? Classe dos noviços ou novatos, Os novos na fé. Segundo ponto, então, a página 10 é a profissão de fé. O que é a profissão de fé? Porque a palavra profissão hoje nos nossos dias a gente usa para indicar a atividade que nós desenvolvemos, Um profissional da arte, um profissional motorista, um profissional vigilante, um profissional professor, mas profissão aqui não se refere a isso, se refere àquilo que nós
professamos com a nossa fé. Tá? Então não está falando de profissão de trabalho, está falando daquilo que a gente fala, professa na nossa fé. E aí, nós podemos ver em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, tá? Confessar aqui está usada como sinônimo de professar. Então, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Daí, a confissão de fé, ou a profissão de fé, como nós dissemos, é um ato que Jesus exige de nós, que nós o professemos, que nós falemos dele, que nós assumamos a nossa fé diante das outras pessoas, diante, inclusive, do nosso Senhor Deus. Entendido aí? Confessar a Cristo como Salvador é dever solene, não somente, e reconhecido também os privilégios que nós vamos ter. Aí nós vimos que a profissão de fé, além de ser uma exigência de Jesus, é uma necessidade. Por quê? Romanos capítulo 10, de 9 e 10, capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha, se tu com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração creres, o que vai acontecer? Crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então há uma exigência quanto a isso. Nós vimos lá, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Nós vimos aquele que crê com o coração, com a boca confessares, ou seja, nós precisamos confessar a Jesus, assumir que nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós fazemos isso como? Pela pública profissão de fé. O dia que nós vamos na igreja, assumimos que nós somos crentes em Jesus Cristo, que nós vamos agora fazer parte dessa igreja, porque nós somos salvos, porque nós cremos e estamos dizendo isso ao mundo. Fazemos isso pela pública profissão de fé, aqueles que já foram batizados na infância, ou batizados em uma outra igreja evangélica, ou aqueles que não foram batizados nem na infância, numa igreja evangélica, uma igreja, provavelmente numa igreja reformada, ou não fizeram também o seu batismo já na idade adulta, como a maioria das igrejas evangélicas, as igrejas pentecostais assim o fazem, e outras igrejas também evangélicas, mesmo as reformadas, quando a pessoa vem e não é filho de crente, ela crê, ela é batizada na idade adulta. Se ela já tiver sido batizada numa igreja genuinamente evangélica e ela quisesse se tornar membro da igreja agora, ela vai fazer a pública profissão de fé. Ela vai dizer aqui na frente de todos que ela crê em Jesus Cristo, que ela crê que ela é salva, que ela crê naquilo que Jesus fez por ela, que ela crê que essa igreja é uma igreja que serve a Jesus e consequentemente vai estar professando a sua fé. Tem outras questões que a gente pergunta, que coloca, mas que são basicamente isso daqui. Por isso, a profissão de fé é exigida também como uma condição de honestidade para nós. Se nós somos testemunhas, como diz Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus disse que nós seremos suas testemunhas até os confins da terra, como é que nós vamos ser testemunhas de Jesus se nós não dizemos, se nós não falamos daquilo que nós cremos, daquilo que é a nossa fé? Olhem bem, também Marcos capítulo 16, versículo 15, vai dizer: ide por todo mundo, isso, padrão, lê junto? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como é que nós vamos pregar a toda criatura, pregar às outras pessoas, se nós não assumimos que nós somos crentes? Se nós não assumimos que amamos ao Senhor e que o servimos? Vamos falar de alguma coisa que a gente de fato participa, que a gente crê e que a gente está afirmado. Com isso, na página 11, a gente tem então o ponto 3, profissão de fé e privilégios.
E aí tem uma anotaçãozinha aí de caneta que eu acho que vai dar para vocês verem, que é obrigações, responsabilidade, né, que nós vamos assumir. Olha só, por meio da profissão de fé, o crente, o candidato, passa a desfrutar todos os direitos e privilégios da igreja, tais como participação na Santa Ceia, o batismo dos filhos menores, a ocupação dos cargos eletivos na igreja e tantas outras coisas. Passa formalmente a ser chamado de membro comungante da igreja. Comungante é quem participa da comunhão. Os que foram batizados na infância são membros não comungantes. O doutor está ajudando nós aqui, né? Depois disso, a gente vê então a relação da profissão de fé e do batismo. Entendido aí os privilégios, o membro da igreja ele pode participar não só da ceia, pode ser membro de participar das atividades, ser membro de uma sociedade aberta, seja de sociedade senhora, sociedade de moços, mocidade, de crianças. Ele pode ser professor da escola dominical, ele pode ser alguém que vai estar dirigindo, inclusive, as coisas da igreja. Tudo isso ele passa a desfrutar desse direito e desse privilégio. Tem também a responsabilidade, ele assume a responsabilidade de participar dos cultos, a responsabilidade de estar colaborando com os trabalhos, de sustentando os trabalhos com a sua presença, mas sustentando os trabalhos também com seus dízimos e suas ofertas, e daí por diante. Alguma dúvida, irmão? Não? Então, profissão de fé e batismo. Eu já falei isso rapidamente. Os que não foram batizados na igreja evangélica quando crianças, recebem o batismo cristão quando professam a fé. Ou seja, se alguém que não veio para a igreja ainda não batizou, ele vai ser batizado. Todas as igrejas evangélicas vão fazer isso, eles vão receber os membros pelo batismo. Algumas trazem a profissão de fé como nós, como algo que a gente formaliza aqui. Outras apenas entendem que ao participar do batismo já estão professando a sua fé. Muita igreja aí, quando a gente fala de profissão de fé, que é isso? Né? Não tem isso lá na minha igreja não, mas aí quando a gente vai ver, no batismo, ele fala lá que ele crê, basicamente tudo que se fala aqui na profissão de fé, fala lá, só não tem esse nome de profissão de fé, chama tudo de batismo, toda a cerimônia, tudo que o pastor vai explicar, a pessoa que está ali recebendo aqueles irmãos pelo batismo, vai explicar, vai falar, vai perguntar. Em algumas igrejas, outras não perguntam, só falam, mas é exatamente a mesma coisa, as pessoas estão ali professando a sua fé. O batismo, ele é símbolo da nossa regeneração, ele é símbolo do lavar regenerador que Jesus Cristo lavou-nos com seu sangue. Então, ele é apenas um símbolo, não tem nenhum poder em si mesmo para nos salvar. O que salva é o que? A nossa fé. O que salva é nós estarmos nos entregando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebendo como Senhor e Salvador da nossa vida. Estudamos bastante isso em outros tempos aqui, em outros momentos. Estamos estudando inclusive o Evangelho de João, que a gente vai ver isso sendo repetido por Jesus. E aí, o batismo é algo também que é considerado por todas as igrejas o rito de iniciação na comunidade cristã. Para todas as igrejas, quando eles recebem a pessoa ali pelo batismo, eles estão recebendo também como membros da igreja. No nosso caso, se ele já foi batizado em uma igreja evangélica genuína, nós não rebatizamos, nós apenas o recebemos por profissão de fé. Por quê? Porque ele já teve início na sua fé naquela igreja. Como eu mesmo, se eu chegar aí, vocês vão receber? Como é que a missionária falou? Qual foi a igreja que a senhora foi batizada? Foi na Batista. Pronto. É uma igreja considerada evangélica. Nós temos algumas igrejas aí que são ditas como evangélicas, Testemunha de Jeová, por exemplo, Adventistas, a Universal,
que a gente batiza de novo, porque elas não são consideradas como igrejas evangélicas. Entendeu? É você considerar como seita. Elas são consideradas como seitas. Entendeu? E aí a gente então batiza novamente. Eu queria saber o que é seita, assim, esse negócio de seita. Seita, vou abrir um parênteses aqui, que depois a gente tira ali, né? Veja só, nós também somos chamados de seita por alguns. Seja porque eles não acreditam no que nós acreditamos, seja porque o conceito geral de seita é qualquer religião que é divergente daquilo que era, na verdade, a religião oficial na época do Império. Então, a igreja oficial era a igreja católica. Tudo que viesse diferente era considerado seita. No judaísmo, nós vimos isso também. No judaísmo, lá no Velho Testamento, logo quando começa a igreja cristã é considerada seita. Mas as outras grupos que tinham ali dentro do judaísmo também eram considerados seitas, ou seja, eram divisões que tinham ali do judaísmo. Então, os fariseus, em alguns momentos, eles são chamados seitas, da seita dos saduceus, da seita dos fariseus. Então, qualquer igreja, qualquer religião, nesse sentido, seria chamada seita. No sentido nosso hoje, que a gente usa, quando a gente fala que é seita, significa que não é uma religião verdadeira. Entendeu? Não é uma igreja de fato, de verdade. Ou são trazidas como seitas e heresias. Heresias são aquelas afirmações, aquelas regras de fé que as pessoas creem que não estão na Bíblia, são heresias. E seitas são aquelas religiões que então não fazem parte daquele grupo que aceita a Bíblia como única regra de fé e prática. Claro, tem seita aí que tem um monte de coisa que está na Bíblia. Tem igreja evangélica que tem muita coisa que é heresia. Tá? Mas, dependendo de como for, não é considerada seita, embora esteja afirmando algumas heresias. Por quê? Porque são coisas que são superficiais, que não comprometem a fé cristã e a salvação. Quando eu citei o testemunho de Jeová, eles não creem que Jesus é Deus. Então, compromete a salvação, porque o único mediador em Cristo, entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Se eles não creem que Jesus Cristo é o mediador, acabou. Não tem como. Tá? Aí eu não vou nem entrar no detalhe dessas outras que nós falamos aqui. Deu para compreender? Voltando, então, os que foram batizados na infância, nas igrejas reformadas, eles apenas professam a fé. E aqueles que não foram batizados em nenhuma igreja evangélica e que vêm, que são recebidos, eles passam pelo batismo e pela profissão de fé. E aí, o ponto 5: batismo, profissão de fé e salvação. O único caminho de salvação do pecador é o que nos aponta o apóstolo Paulo nas seguintes palavras. Efésios 2, versículo 9. Todos juntos aí? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém se salva nem pelo batismo, administrado pelo pastor, nem pela profissão de fé. Eu vou até ler do jeito que está aqui para a gente ficar bem mais claro. É pura superstição, sem nenhum fundamento bíblico, mas infelizmente aceita por muitos. Crer, por exemplo, que o batismo seja indispensável à salvação da criança, porque se ela morrer sem receber esse sacramento, irá para o limbus infanto. A Igreja Católica diz que se a criança morrer sem ter sido batizada pelo batismo, que ela vai para o purgatório infantil. O purgatório infantil. Tem 2 purgatórios ou mais de 2, sei lá, né? É o limbus infanto, ou seja, é o limbus infantil, é o purgatório infantil. Ao ladrão arrependido, ali na cruz, em Lucas 23, 43, Jesus diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ninguém foi lá batizado. Jesus não exigiu que ele fosse batizado ali. Então, nós podemos entender que não é uma condição. Inclusive o texto de Atos, quando diz: creio no Senhor Jesus
Cristo e será salvo tu e tua casa. O outro texto diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Então é obrigado a batizar. Mas o que é que diz a continuidade do texto? Aquele que não crê já está condenado. Ou seja, não se refere mais ao batismo. Por quê? Porque o batismo não é fundamental, essencial para a salvação. Faz parte. Se eu tenho a oportunidade e eu não me batizo porque eu tenho vergonha, porque eu não quero que meus familiares venham me criticar, meus colegas, aí vai uma lista interminável. Por que eu não batismo e professo minha fé? Eu estou, nesse caso, deixando de confessar a Jesus, eu estou negando a minha fé, eu estou deixando de dizer ao mundo que eu sou crente em Jesus Cristo. Aí começa a se questionar: será que crê realmente? E isso não cabe a nós. Mas o que Jesus diz é: aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado. O que não for batizado não diz nada a respeito. E a gente vê o exemplo ali na cruz do ladrão e vê outros textos como citados de Atos, onde crê no Senhor Jesus e ser salvo. Aqueles que o receberam, Evangelho de João, capítulo 1, 12, 14, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Não fala de batismo também. Então, o essencial é a fé, é a crença e, claro, a confiança, a entrega, o receber, como diz lá, todos quantos o receberam. Tem uns pregadores famosos aí no YouTube essa semana colocando, aí não coloca, todo mundo vai colocar. Se isso é bíblico ou heresia, que receber a Jesus não está lá na Bíblia. Tá, então rasga logo de cara o Evangelho de João, capítulo 1, tira fora. O que tem na internet falando sobre as coisas de Deus, é igual, se você for para aquele lado lá, você está falando que a Bíblia é mentira. O interessante é que às vezes o mesmo pregador, se você pega ali, ele está falando uma coisa hoje, aparece outro dia, ele está falando, desfalando o que está falando. Vamos adiante, né? Devemos, portanto, fazer a nossa profissão de fé, primeiramente em obediência à ordem de Jesus, à exortação de Paulo, em segundo lugar, para nos tornarmos membros da comunidade da fé, e finalmente para termos autoridade de proclamar com honestidade a alegria da salvação. Nunca podemos entender que a profissão de fé e o batismo sejam para nos salvarmos. O ensino bíblico relativo à salvação, ele ocupará mais tarde aqui um espaço bem importante no nosso curso. Nós vamos tratar disso lá na frente. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai estar tratando pura e simplesmente sobre isso. A gente está já com um tempinho avançado, mas nós vamos passar aqui rapidamente essas perguntas. Primeiro, que estudam os membros da classe de catecúmenos? Estudam? A Bíblia. O que quer dizer catecúmenos? Noviços ou novatos, né? Novos na fé. Como cresceu o cristianismo nos primeiros séculos? Os primeiros momentos ali dos primeiros séculos cresceram com um grande número de conversão, né, e muita gente vindo para a igreja. Desde quando apareceram os catecúmenos e quanto tempo durava normalmente a sua preparação? Começou ali, né, nos primeiros séculos e mais, duravam até 3 anos uma classe de catecúmenos. Hoje o povo não quer durar nem uma semana, né, nem um mês. Um candidato à profissão de fé pode normalmente ser recebido pela igreja sem frequentar a classe de catecúmenos? Pode, mas não deve, né? Não devia. Às vezes pela circunstância, às vezes porque a pessoa já tem uma bagagem, e como a irmã falou, hoje em dia, com tanta coisa que tem na internet, nós temos coisas sérias. Sério. Então vamos lá, né? Então, hoje tem gente que quando vem para a fé cristã, quando vem para a igreja presbiteriana, eles já assistiram inúmeros vídeos de estudos doutrinários lá do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, de tantos outros
pastores não só presbiterianos como reformados que estão aí na internet, outros já fizeram cursos teológicos que estão aí à disposição, e então quando chegam, às vezes a gente no conversar, no averiguar, no entender ali, eles já conhecem, né, tudo que diz respeito a isso que nós estamos estudando aqui, às vezes muito mais do que simplesmente o elementar que nós estamos estudando, mas conhecem profundamente. Então tem muita gente que acaba não vindo, mas o ideal é que mesmo essas pessoas passassem pela classe de catecúmenos, porque tem coisas aqui que a gente vai tratar que às vezes não é tratado lá porque é tratado muito no geral, tem coisas que são mais a oportunidade de perguntar aqui, então o ideal seria esse, mas as igrejas recebem, não só as igrejas presbiterianas como outras também, tá? Durante quanto tempo deve funcionar a classe de catecúmenos? Eu penso que é o tempo necessário para que a pessoa possa conhecer as doutrinas básicas. Normalmente, a gente tem aí umas 10 a 12 lições. Alguns programas, alguns livros que a nossa igreja publica para isso são 8, outras são mais, mas a classe ela pode ser aumentada ou pode ser diminuída, dependendo da necessidade. Uma vez eu estudava no Instituto Bíblico e uma igreja convidou para que eu pudesse ir lá e dar essa classe de catecúmeno para os membros de uma comunidade que ficava na zona rural, antigos já na fé, mas que eles estavam tendo dificuldade, porque a igreja só recebia se passasse pela classe de profissão de fé. Como a comunidade era na zona rural e não tinha jeito deles irem, né, para a sede, e o pessoal da sede estava tendo dificuldade para ir para lá, isso foi se arrastando durante anos. Tinha irmãos que frequentavam a igreja lá há 5 anos, tem irmãos que batizaram, se tornaram adultos, já tinham famílias, há mais de 10 anos frequentando a igreja sem publicar a sua fé, sem fazer a sua pública profissão de fé, sem se tornarem membros da igreja. E a igreja, que besteira é essa que nós estamos fazendo? Vamos contratar um Belinho para ele vir aqui. Belinho é quem estuda no Instituto Bíblico Eduardo Nani, né, no IBEL, e aí pediram lá, e aí o pessoal, os professores lá disseram, tem um irmão aqui que ele tem toda a condição de fazer isso. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos esse curso durante uma semana, 7 lições com aqueles irmãos. Eram irmãos que já conheciam a palavra, eram irmãos que já conheciam a Bíblia. E aí, o que acontecia? Eles trabalhavam até meio-dia, por conta lá do pasto, né, do gado, né? Já tirava tudo, e aí nós pegávamos ali 1h30 da tarde, né, para estudar 2, 3 horas. A gente, às vezes, né, não chegava a estudar, mas era todo dia, 1h30, 2 horas. Teve dia que, por causa dessas perguntas, os irmãos, hoje nós não vamos embora não, hoje nós vamos perguntar tudo que a gente quer perguntar, né? Já preparando para vir ficar. E aí a gente fez durante uma semana esse curso de profissão de fé. Aí eles estudaram, o conselho então veio, entrevistou e recebemos. Vamos adiante então, a de número 8. Que relação existe entre a profissão de fé e os direitos e privilégios dos crentes? Quando a pessoa se professa a sua fé, ela se torna membro e ela passa a participar de todos os direitos e deveres e privilégios que a igreja oferece. Entendeu? Quando o batismo é necessário e quando não é, no ato da pública profissão de fé. Quando é que necessita batizar de novo, ou batizar pela primeira vez, né? Se a pessoa nunca foi batizada na igreja evangélica, nem na infância, nem na idade adulta, ela vai fazer o batismo na profissão de fé. Se ela já foi batizada numa igreja que é considerada seita herética, que é considerada uma seita, né, no sentido que nós temos, que não é fiel às Escrituras, ela vai ser batizada de novo. Agora, se ela já foi batizada numa igreja genuinamente evangélica, se ela já foi batizada na infância na igreja presbiteriana ou numa igreja reformada, ou seja, o batismo tendo acontecido na infância ou na idade adulta, numa igreja que é de fato considerada evangélica, fiel às Escrituras, ela só passa pela profissão de fé. E a 10, que relação existe entre a profissão de fé, o batismo
e a salvação. Confessar é uma exigência de Jesus Cristo, a exigência das Escrituras que nós devemos confessá-lo diante dos homens. E assim o Senhor Jesus haverá de confessá-lo também diante do Pai. Daí os outros textos que nós vimos. Há uma exigência, e isso não significa que eu tenho que fazer, claro, de repente eu não tenho oportunidade. Tem quantas pessoas que creem em Jesus em países ou locais que não tem nenhuma igreja evangélica? Significa que ela vai perder a salvação, né? Ou que ela não é salva porque ela não fez a profissão de fé numa igreja? Não, mas ela tem que confessar a Jesus, ela tem que fazer isso como? Professando a sua fé em Cristo publicamente. Seja, né, e nesse caso, como nós temos a oportunidade aqui, né, há tantas igrejas que tem aqui em Livramento, igrejas inclusive que são consideradas evangélicas, e a pessoa fica, não vou fazer parte de nenhuma delas, porque isso, porque aquilo, ela está fazendo o quê? Negligenciando a sua fé, ou não está assumindo a sua fé em Cristo Jesus. Isso é questionável, porque Jesus exige que nós creiamos, que nós o recebamos, como está lá em João, que nós o confessemos diante dos homens. Por quê? Porque a expressão máxima da nossa fé é exatamente nós falarmos daquilo que está cheio o nosso coração. E por isso, nós confessamos para a vida eterna, nós confessamos para a salvação. Que Deus nos abençoe. Tem um resuminho aí, depois a gente vai tentar colocar lá no vídeo, né? Tem esse resuminho, que aí os irmãos podem também dar uma olhada para poder estarem relembrando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos capacite para que nós possamos estar dia a dia confessando a nossa fé em Jesus Cristo diante dos homens, em todas e quaisquer circunstâncias, para os nossos familiares, vizinhos, para aqueles que nos cercam, para tantos quantos pedirem de nós a razão da nossa fé. Amém. Vamos orar mais uma vez? Você desliga ali? Sim.